Olá pessoal, então retomando as nossas aulas anteriores e mostrando um pouco mais sobre o estudo de coorte, hoje eu vou mostrar um exemplo prático como que a gente calcula o risco relativo, que é uma medida de associação mais forte que a razão de chances, ou odds ratio, que a gente falou dela nos estudos de caso-controle, mas que nos estudos de coorte a gente consegue uma medida mais precisa, que é o risco relativo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o risco relativo por meio de um exemplo prático e bastante corriqueiro no dia a dia do médico. Então, pessoal, o exemplo hipotético que nós vamos mostrar é de um grupo de indivíduos do sexo masculino, onde a gente quis verificar se o uso de tabaco se relaciona com a ocorrência de insuficiência coronariana. Então, foi seguido um grupo de adultos jovens do sexo masculino e foi verificado quem que fumava e quem que não fumava, né? Então, como é uma coorte, era possível que o médico verificasse a exposição em tempo real, quer dizer, o paciente informava, olha, eu estou fumando, eu fumo desde tanto, e ia acompanhando esse paciente. E lá na frente, foi verificado quem que possuía insuficiência coronariana e quem que não possuía insuficiência coronariana. Por meio desses dados, a gente consegue montar um quadrinho, tá? Então, de um lado a gente tem paciente que fuma e tem insuficiência coronariana, que seria a primeira casela, né, do meu quadro. Aí a gente teria o paciente que fuma e não tem insuficiência coronariana, e embaixo a gente teria o grupo de pacientes que não fumam, os que desenvolveram insuficiência coronariana e os que não desenvolveram. Então, como a gente está seguindo esses pacientes de forma prospectiva e verificando as ocorrências em tempo real, a gente consegue saber a incidência. Quer dizer, eu vou então comparar a incidência de doença coronariana nos pacientes que fumam, que seria o quê? Quem tem doença coronariana no total de indivíduos que fumam. E vou comparar com a incidência de doença coronariana nos indivíduos que não fumam, que é o quê? Quem tem doença coronariana no total de indivíduos que não fumam. E vou fazer uma razão entre esses dois grupos, que é quem tem doença coronariana no total de indivíduos que fuma e quem tem doença coronariana no total de indivíduos que não fumam. Quando eu faço essa razão, eu obtenho os números 28 para o grupo que fuma e no grupo que não fuma 17,4. Quando eu divido 28 por 17,4, eu obtenho o número de 1,6. Então, 1,6 seria o risco relativo de ter doença coronariana quando fuma. Se esse risco relativo desse 1, não era risco, porque qualquer coisa que você multiplica pelo número 1 continua igual. Mas como ele é maior que 1, existe algum risco adicional pelo fato de fumar, que leva a uma maior chance de desenvolver a doença coronariana, tá? Então, esse é um exemplo prático para a gente conseguir calcular e entender o que significa o risco relativo. Mas nós vamos usar estudos, mostrar na prática como que isso aparece nos artigos para que vocês vejam como que o autor descreve isso e a gente possa mostrar isso de uma forma bastante clara e ilustrar melhor. Bem, pessoal, então, como nós vimos no exemplo anterior, o risco relativo resultou em 1,6. Isso, traduzindo em palavras mais simples, significa que eu tenho 1,6 vezes mais risco de ter doença coronariana nas pessoas que fumam. E eu poderia dizer que um risco relativo de 1,6 seria um aumento de 60% de risco de ter doença coronariana naqueles indivíduos que fumam. Então, é isso que o risco relativo traduz para a gente. Então, quais que seriam as vantagens do estudo de coorte? Uma primeira vantagem que a gente tem é a possibilidade de calcular o risco relativo, que é uma medida mais forte do que o odds ratio, que a gente calcula no estudo de caso-controle. Outra vantagem que eu tenho no estudo de coorte é a capacidade de maior controle sobre as variáveis e sobre o segmento dos meus pacientes, na medida que o estudo costuma ser prospectivo. Mas, por outro lado, eu tenho algumas desvantagens. A primeira é que é um estudo de longa duração, um estudo caro, porque eu tenho que seguir esses pacientes por muito tempo, e que eu posso ter uma perda de segmento. Quer dizer, algumas pessoas, por exemplo, de uma coorte, podem mudar de cidade, podem abandonar as consultas de controle, e isso pode comprometer sobremaneira o estudo.
Muitas vezes a gente considera como aceitável uma perda de no máximo até 20% da minha coorte. Acima desse nível de perda, já passa a comprometer as conclusões dos nossos resultados. Então, é um estudo de difícil execução, que exige tempo, dinheiro e um investimento grande para sua realização. Por outro lado, tem a vantagem de trazer conclusões bem mais robustas do que um estudo de caso-controle e evitar vieses, como, por exemplo, o viés de memória, o viés de seleção, que a gente já comentou em relação ao estudo caso-controle. Na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo prático de um estudo de coorte, onde nós vamos mostrar como que foram calculadas as coisas, quais tipos de análises a gente pode fazer nesse tipo de estudo.